Olá, amigos, amigas. Aqui estamos em mais um Momento Redenção e hoje com um tema que sempre desperta interesse: anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Um tema que foi abordado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. No intervalo entre as encarnações, os espíritos vivem no mundo espiritual, como já sabemos, e têm missões a serem desempenhadas. Além de se melhorarem pessoalmente, todos têm que contribuir para a harmonia do universo. É diferente daquela concepção de muitos segmentos religiosos que entendem que, após a morte, o espírito irá para uma condição ruim, naquele inferno de sofrimento, ou para um céu, onde ele viverá em estado contemplativo, descansando, como se costuma dizer. Não, a vida ela continua. Ela prossegue do mesmo jeito que aqui na Terra, só que num outro estado, numa outra dimensão da matéria, na matéria espiritual. Então, no mundo espiritual, os espíritos também trabalham, também estudam e buscam continuar o seu processo de aprimoramento. Ninguém, salvo aqueles mais ociosos, fica simplesmente descansando. Então, os espíritos continuam coautores da criação, ou seja, assim como os que se encontram encarnados têm que fazer a sua parte na obra da criação, como os espíritos esclarecem, os desencarnados também. Para tanto, eles executam tarefas que lhes são designadas e que são compatíveis com o nível de adiantamento em que se encontram. Há os que se conservam ociosos, como mencionamos há pouco, que não se dedicam a qualquer ocupação, que não se dedicam a nenhum tipo de ocupação útil. Passam o tempo, muitas das vezes, desnorteados, sem rumos, muitos até sem sequer compreenderem a nova condição em que se encontram. Mas estes são exceções. São espíritos que desencarnaram em condições espirituais muito ruins, de desequilíbrio, e que não conseguem se reharmonizarem na nova vida que passaram então a vivenciar, né? Então, a importância e a complexidade da missão que cada um terá que executar corresponde à sua capacidade, à sua elevação como espírito. O espírito só recebe uma missão que esteja ao seu alcance. Nunca lhe é atribuída uma tarefa que esteja acima de suas possibilidades de dar cumprimento, porque semelhante atitude resultaria inútil. E dentre as muitas missões que os espíritos podem receber, que podem a eles ser atribuídas, está a de servir como protetor de outro. Kardec abordou então esse tema na parte 2ª do Livro dos Espíritos, que trata da vida no mundo espiritual, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E nas questões 489 a 521, aborda então o tema que é objeto desse nosso estudo: anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. E começa perguntando: há espíritos que se liguem, essa questão 489, há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E os espíritos respondem: sim, há o irmão espiritual, o que chamais bom espírito ou bom gênio. Questão 490,
segue perguntando: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E os espíritos respondem: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Então, há espíritos que se ligam particularmente a um outro para protegê-lo. São os chamados comumente anjos da guarda ou anjos guardiões, espírito protetor, enquanto fora da vida corporal se ligam então a outro espírito para lhes prestar proteção. A missão desses espíritos é de tal importância que somente é delegada a um espírito de ordem mais elevada em relação àquele a quem devem prestar proteção, aquele a quem cabe proteger, ligando-se a ele particularmente. Mas em que consiste, então, na prática, essa missão? Na questão 491, os espíritos respondem que essa missão é semelhante à de um pai de família em relação ao filho: guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e levantar-lhe o ânimo para o enfrentamento das provas da vida. Então, a missão do espírito protetor, ou anjo da guarda, é guiar o seu protegido pela senda do bem, tal como deve fazer na vida terrena um pai com relação ao filho. Levar-lhe orientação com seus conselhos, através de inspiração, levar-lhe consolo nas aflições da vida e levantar-lhe o ânimo para que ele possa prosseguir no enfrentamento das provas, porque lhe cabe passar para alavancar o progresso que veio buscar aqui na Terra. E por quanto tempo essa missão deve ser exercida? Ou seja, qual o tempo de duração dessa missão a que o espírito protetor ou anjo da guarda deve se dedicar? Na questão 492, então, os espíritos respondem: desde o nascimento até a morte, e muitas vezes acompanha o seu protegido na vida espiritual, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas. O espírito protetor recebe a missão de se dedicar ao seu protegido desde o seu nascimento até a morte deste. Muitas vezes até dá continuidade a essa missão na vida espiritual. Continua dedicando proteção, mesmo na vida no outro plano, para onde seu protegido retorna após a morte do corpo. Continua o acompanhando e o protegendo até nas reencarnações seguintes, durante muitas existências. Até mesmo aqueles que se encontram no estado primitivo da humanidade, no estado da natureza, têm seus anjos da guarda a protegê-los, têm seus espíritos protetores. Mas espíritos que recebem a missão de proteger homens ainda primitivos não são da mesma elevação daqueles que assistem homens mais adiantados. É o que esclarece na questão 509. Contudo, de todo modo, mesmo esses que se encontram em estado primitivo, eles terão sempre um outro espírito em grau superior que lhe deverão prestar proteção. A permanência do espírito protetor
junto ao seu protegido, ela é permanente, diuturna. É um trabalho ininterrupto, incessante, que exige do protetor integral dedicação, a fim de que possa bem cumprir a missão recebida. Só há um momento em que seu protegido deixa de precisar de sua assistência. É quando este atinge a condição de se guiar por si mesmo, sem necessitar da sua proteção. Mas isso se dará quando atingir a condição, um grau de evolução mais elevado. E quanto à obrigatoriedade dessa missão, ou seja, o espírito que recebe essa missão, ele é obrigado a aceitá-la e a cumpri-la? Pergunta 493. É obrigatória ou voluntária a missão do espírito protetor? E eles respondem: o espírito fica obrigado a assistir seu protegido desde que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Ou seja, o espírito designado como protetor de um outro não está obrigado a aceitar a missão. Ele pode escolher outro indivíduo como seu protegido. Alguém, por exemplo, que lhe seja simpático, por quem tenha afeição construída em outras passagens. No entanto, em qualquer hipótese, uma vez aceita a missão e assumido esse compromisso, o espírito designado protetor fica obrigado a cumpri-la. Se não o fizer, será responsabilizado pelo dano que sua omissão venha a causar àquele a quem deveria proteger. Se este sofrer algum dano por não ter recebido a sua proteção, não tendo desempenhado a missão que lhe competia com a responsabilidade que devia, o espírito protetor responderá por sua atitude. E os espíritos completam, explicando ainda que, para alguns que exercem essa missão, ela é uma satisfação, é motivo de se sentirem realizados, felizes. Para outros, contudo, é um dever. Então, ao receber a missão de desempenhar esse papel de protetor, é motivo de felicidade, como nós dissemos, para alguns. Eles sentem-se felizes pela oportunidade de desempenhar tão nobre missão. Eles estão conscientes da importância e da nobreza dessa missão. Sabe que se bem a desempenharem, estarão crescendo, progredindo espiritualmente. Entretanto, outros recebem essa missão como um dever, como algo que buscam a cumprir por obrigação. Sabem as consequências que sobre eles recairão em caso de descumprimento e por isso se dedicam à tarefa, embora não se sintam felizes por isso. Como eu disse, recebem essa missão como uma obrigação que lhes cabe desenvolver. E tendo que dedicar proteção integral a esse seu protegido, que é designado como seu protegido, o espírito protetor renuncia à proteção de outros indivíduos? Pergunta Kardec na questão 493, item A. E os espíritos respondem: não, mas protege outros menos exclusivamente. Ou seja,
dedicando-se integralmente a um indivíduo que, como vimos, pode ter sido designado ou por ele escolhido, o espírito protetor não renuncia, ele não abdica à proteção de outros. Porém, ele não os protege com exclusividade, pois seu compromisso é com aquele com quem se obrigou a proteger. Mas isso não significa que ele venha ignorar as necessidades de outros indivíduos. Por ser um espírito elevado, ele jamais deixaria sem atenção outros seres, outros irmãos que estivessem necessitados também de sua ajuda, de sua proteção. Então, eles não negam proteção a outros, mas não os protegem de modo exclusivo, como ao seu protegido, mas o fazem também com atenção, com dedicação, buscando ajudá-los e a aliviá-los nos momentos de dificuldade. Na questão seguinte, 494, Kardec pergunta sobre a possibilidade de o espírito protetor, em algum momento, ver-se na circunstância de afastar-se de seu protegido. E os espíritos explicam que há duas circunstâncias em que isso pode, de fato, acontecer. A primeira circunstância, para desempenhar outras missões. E eles explicam, frequentemente, sucede que alguns espíritos protetores deixam suas posições para desempenhar outras missões, mas, nesse caso, outros o substituem. Então, o espírito protetor, ele pode se afastar de sua missão para desempenhar outras tarefas igualmente importantes que lhe venham ser designadas. Contudo, isso não significa que o seu protegido ficará ao desamparo, que ele ficará desprotegido, sem esse espírito de ordem mais elevado a orientá-lo, a guiar a sua caminhada. Quando isso acontece, outro espírito da mesma elevação substituirá o seu protetor enquanto ele estiver afastado. Desse modo, nunca alguém estará na Terra desacompanhado de um espírito mais elevado a quem estará ligado e que terá a missão de protegê-lo. Isso é muito importante, né? Estaremos sempre ligados a um espírito de ordem mais elevada que irá nos proteger, irá nos orientar durante a nossa caminhada. Uma outra circunstância apontada pelos espíritos é quando o espírito, o protegido, ele ignora os conselhos e as recomendações do espírito protetor, do anjo guardião. E quando isso ocorre, eles explicam, o espírito protetor afasta-se de seu protegido quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a decisão dele de se submeter à influência de espíritos inferiores. Então, o espírito protetor pode se afastar de seu protegido quando vê que seus conselhos, suas orientações não estão sendo levados em consideração por ele e que ele prefere se submeter à influência de espíritos inferiores. É a segunda circunstância que pode ocorrer o afastamento do nosso espírito protetor.
O espírito protetor até poderia lutar contra essa má influência, pois os espíritos mais elevados exercem um poder irresistível sobre aqueles que lhes são inferiores, conforme está esclarecido em O Livro dos Espíritos. Mas ele deixa o protegido entregue às suas escolhas. Ele respeita o livre-arbítrio daquele a quem devia proteger, pois isto se constitui em prova para ele. Entretanto, mesmo nesse caso, o espírito protetor não o abandona por completo. Sempre procura se fazer ouvir pelo protegido, mesmo estando dele afastado. Quando seu protegido, mudando o seu padrão de comportamento, mudando o seu padrão mental, o chamar, o espírito protetor, incontinente, estará de volta ao seu lado. Mas, do mesmo modo que todo indivíduo tem um espírito protetor de ordem mais elevada, Kardec pergunta se todos têm ligado a si um espírito inferior para arrastá-lo ao erro, para lhe propiciar oportunidade de lutar contra o mal, ou seja, para prová-lo. E os espíritos explicam na questão 511 que ligado a alguém como o espírito protetor, não, isso não acontece. Os maus espíritos, eles procuram desviar o homem do caminho do bem sempre que tem oportunidade, isso não tem dúvida. No entanto, quando se ligam a um indivíduo com esse propósito, objetivando desviar-lhe do caminho do bem, atrasar o seu progresso, o fazem por si mesmos, por decisão própria e não por missão. Nenhum espírito é ligado a um indivíduo com a missão de arrastá-lo ao mal. São espíritos com os quais não temos qualquer vínculo de simpatia, de afinidade, nem familiar. Se ligam a nós para nos desviar do caminho do bem. Mas sua ação depende da maior ou menor facilidade de acesso que encontrem de nossa parte, através da sintonia que estabelecemos com nosso comportamento perante a vida. Eles somente conseguem nos influenciar, penetrar em nossas mentes, em nossos pensamentos, para nos direcionar no caminho do mal, quando nós assim o permitimos, quando abrimos uma porta de entrada para ele. Mas nós sempre gozamos, então, de liberdade de aceitar essa má influência ou não. Mas, repetimos, eles não agem por missão, pois toda missão que um espírito recebe é no sentido do bem, é no sentido conforme as leis divinas. Não existe missão com o propósito do mal, nem com o propósito de arrastamento para o sentido do mal. Nas questões seguintes, Kardec pergunta quanto ao modo como atuam os espíritos protetores e quanto ao resultado de suas ações. A ação deles em nossas vidas é oculta. Eles não atuam ostensivamente, não fazem de modo ostensivo. Se assim procedessem, estaríamos sempre deixando por conta deles, dos nossos protetores, a solução das nossas dificuldades. Estaríamos entregando todas as dificuldades ao nosso espírito protetor, como se disséssemos para eles: olha, se vira que essa é a missão de vocês, resolverem os nossos problemas. A consequência disso qual seria? É que nos acomodaríamos, deixaríamos de passar
por experiências que nos são ainda necessárias, embora difíceis e muitas das vezes sofridas, e estaríamos então perdendo a oportunidade de desenvolver um trabalho e um esforço para resolver essas dificuldades. As dificuldades, embora, como nós dissemos, possam ser muito sofridas, né? Difíceis de serem enfrentadas, elas são ainda necessárias ao nosso crescimento. Então, sem trabalho e esforço para resolvê-las, nós estaríamos retardando o nosso progresso, que é o objetivo maior da nossa passagem pela Terra. Ou seja, estaríamos frustrando a nossa reencarnação. Não executaríamos por nós mesmos as tarefas que nos cabem. Entregaríamos tudo ao nosso espírito protetor e perderíamos, então, a razão da nossa passagem pelo mundo corporal. Para que o espírito possa se adiantar, é preciso que vivencie experiências que somente a vida na matéria, somente a vida corporal, pode proporcionar, ainda que experiências difíceis e, como nós dissemos, muitas das vezes sofridas. Mas são necessárias. É necessário que nós venhamos agir por nós mesmos, sem o que seríamos como crianças, sempre dependentes do pai e da mãe durante a fase infantil. Por essas razões, o espírito protetor, eles agem sempre de maneira discreta, de modo a não interferir no nosso livre-arbítrio. Eles nos orientam, buscam nos influenciar pela força do pensamento, mas a decisão das nossas escolhas serão sempre e intransferivelmente nossas. Somente assim é que nós teremos responsabilidade por essas escolhas e então colheremos o mérito ou as consequências negativas por elas. Não vendo então claramente que estamos sendo amparados, nós confiamos mais nas nossas próprias forças, buscamos sempre fazer o melhor, o que não implica que o nosso espírito protetor não esteja velando por nós e que muitas das vezes tenha que agir até de forma mais ostensiva, quando nós nos mostramos ainda um tanto resistentes a aceitar as suas recomendações, que serão sempre positivas e para o nosso bem, porque é um espírito de ordem elevada, que se dedica sempre à prática do bem. No entanto, nem sempre a ação do espírito protetor ela alcança o fim desejado, aquele objetivo que ele almejou. Quando consegue trazer para o bom caminho o seu protegido, para ele isso constitui um mérito, que é levado em conta para o seu progresso, para a aquisição da sua felicidade. É um crédito que lhe é concedido naquela conta corrente do mundo espiritual em que são lançados os nossos créditos e as nossas dívidas. Sente-se feliz o espírito protetor quando se vê bem-sucedido nos seus esforços, como aqui na vida terrena, para um pai ou para uma mãe, é um triunfo a opção por parte de seu filho pelo caminho do bem. Os pais se sentem felizes, se sentem realizados quando veem seus filhos progredirem, buscarem o caminho reto da perfeição. Porém, quando os esforços do espírito protetor não atingem o objetivo por ele esperado, desde que ele tenha feito o que dele dependia, ele não pode ser responsabilizado por não ter conseguido êxito
na tarefa. Ele sofre por isso, ele lamenta por ver seu protegido seguir o caminho do mal, paralisar o seu processo evolutivo, apesar das orientações que dele recebeu. Mas isso não o aflige, nem o angustia, porque ele sabe que é uma situação transitória, uma situação temporária, e que há remédio para isso. Sabe que o seu protegido, o que ele não aprendeu hoje, as orientações que ele não conseguiu hoje assimilar, certamente irá assimilar amanhã e corrigirá o caminho escolhido para continuar o seu processo evolutivo. Na questão seguinte, questão 504, aborda a identidade do nosso espírito protetor, do nosso anjo da guarda. É comum as pessoas quererem saber quem é o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor. Os espíritos explicam que na vida terrena não temos como saber quem é o nosso espírito protetor, nem o seu nome. Mas não significa que, por não conhecê-lo, nem por não saber o seu nome, não possamos pedir a sua proteção, não possamos evocar a sua proteção, o seu socorro, quando estarmos necessitando de ajuda. Somente quando retornamos à vida espiritual, esclarecem, conheceremos o nosso espírito protetor. Muitas das vezes até o conhecemos de outras existências, de outras reencarnações. Mas, como eu disse, nós podemos invocá-lo sem dizer o seu nome, ou dando-lhe o nome que nós quisermos, como o de um espírito superior, por exemplo, que nos inspire simpatia, veneração. O nosso espírito protetor atenderá ao nosso apelo, qualquer que seja o nome com que lhe dirigirmos as nossas súplicas. Todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente, independente do nome por que é chamado. Os espíritos protetores, alguns, se apresentam com nomes conhecidos, mas nem sempre, contudo, são espíritos que tiveram esses nomes na Terra. Muitas vezes eles vêm a mando desses espíritos mais conhecidos quando são invocados. Esses espíritos mais conhecidos não podem cumprir a tarefa de auxílio, de socorro, naquele momento, pessoalmente. Então, eles atribuem essa tarefa a outro espírito, também elevado, e permitem que esse outro espírito utilizem o seu nome, porque o seu nome é que dá confiança, inspira confiança àquele que os invocou. Uma questão que gera dúvida também em alguns é com relação à possibilidade de termos mais de um espírito protetor. Seria isso possível? Será que podemos ter vários espíritos protetores? Quer dizer, tem quem acha que um espírito protetor já não é bastante, né? A bondade de Deus já não é suficiente, que é mais de um espírito protetor. E os espíritos ensinam que todos temos sempre junto de nós espíritos simpáticos, espíritos familiares, espíritos mais ou menos elevados, que nos dedicam afeição e se interessam por nos prestarem ajuda. São espíritos que estão a nós ligados por vínculos construídos desde outras existências e que nos acompanham também na existência atual. São bons, porém muitas das vezes são espíritos pouco adiantados. Eles não têm como nos prestar o auxílio de que necessitamos. Eles ocupam-se mais com as particularidades
da nossa vida íntima. E só atuam por ordem ou por permissão dos nossos espíritos protetores. Mas espírito protetor mesmo, anjo da guarda, aquele assim designado desde a nossa chegada na Terra, que tem a missão de nos acompanhar e proteger o tempo todo, de nos ajudar a progredir, este é um só. Com essa missão, como dizem os espíritos, cada indivíduo possui apenas um, e não vários espíritos protetores. Pode acontecer até que esse espírito protetor reencarne junto de nós, a fim de mais perto nos acompanhar. Porém, o mais frequente que se verifica é quando sua presença física se faça, nesse caso, quando se faça necessária, eles encarreguem outros espíritos encarnados como nós e que nos são também simpáticos, que então desempenharão essa missão. E quanto aos nossos familiares, nossos amigos que deixaram a Terra, podem também nos proteger? É a questão 508. Depende da situação em que se encontram, responde os espíritos. Nem sempre estão no mundo espiritual em condição que lhes permitam ter inteira liberdade de ação, inclusive liberdade para nos proteger. Por isso, não é recomendável pedir ajuda aos nossos entes queridos que deixaram a Terra antes de nós. Nós não sabemos em que condições eles se encontram no mundo espiritual. Muitas das vezes eles estão mais necessitados de ajuda do que nós mesmos e nada podem fazer por nós. É comum, então, essa situação lhes causar um sofrimento que pode ser evitado, Eles veem as nossas necessidades, a nossa angústia por obter a sua proteção, mas não podem fazer nada, e isso lhes traz sofrimento. Então, o que nós devemos fazer é rogar aos bons espíritos, mensageiros de Deus, executores de suas vontades, que nos assistam nesses momentos de dificuldade, rogar ao nosso espírito protetor. A prece sempre chegará até eles e nunca deixaremos de ter uma resposta. Já quase concluindo essas questões, Kardec aborda a situação das coletividades. Se as coletividades como sociedades, cidades, nações, se elas possuem também espíritos protetores. E os espíritos respondem que essas coletividades, elas são individualidades coletivas, que caminham para um objetivo comum e precisam também de uma proteção superior, claro, Então, elas também têm os seus espíritos protetores especiais, diferentes dos espíritos protetores de cada uma das individualidades que a compõem. São espíritos da mesma natureza dos espíritos que formam essas coletividades. O grau de adiantamento desses espíritos protetores das coletividades, assim como no caso dos indivíduos, é compatível com o adiantamento dos seres espirituais que a formam. Assim como são atraídos pelas individualidades, pela simpatia, também no caso das coletividades, os espíritos preferem estar no meio daqueles com os quais se assemelham. É pelas suas tendências que o homem individualmente e as coletividades como um todo atraem os espíritos, de acordo com as suas paixões, com o caráter predominante dessas coletividades, com os hábitos, os costumes, serão assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Há espíritos também que se dedicam à proteção daqueles que estão empenhados em atividades
artísticas, né? Espíritos dessa categoria ajudam o progresso das artes, protegendo aqueles que com isso se ocupam. Muitas das vezes o artista tem uma inspiração e não sabe a sua origem. É a atuação desses espíritos protetores especiais que contribuem para o progresso das artes. Bem, amigos, para concluir o nosso estudo, nós trazemos aqui um comentário assinado conjuntamente por São Luís e Santo Agostinho sobre essa doutrina dos espíritos protetores e dos anjos da guarda. Dizem os dois benfeitores espirituais que, além de seu encanto e doçura, essa doutrina é grandemente consoladora. A ideia de termos sempre junto de nós seres que nos são superiores, prontos a nos aconselhar, a nos amparar, a nos ajudar na caminhada, a nos fortalecer, a nos encher de certeza de que nós atingiremos o nosso objetivo final, que é a perfeição, isso é extremamente confortador. Eles se acham ao nosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem os colocou junto de nós e permanecerão exercendo essa missão enquanto dela necessitarmos, onde quer que estejamos e em qualquer circunstância, seja nos cárceres, nos hospitais, nos lugares de devassidão e mesmo na solidão, afirmam os dois benfeitores. Jamais estaremos separados desses amigos. Quantas vezes eles já nos ajudaram nos momentos de crise? Quantas vezes já nos influenciaram, já nos ajudaram a afastar de nós a influência dos maus espíritos, e nós sequer percebemos essa ajuda. Então, não tenhamos dúvida em buscar o seu auxílio, em permanecermos sempre em contato com eles, sempre seremos, assim procedendo, mais fortes e mais felizes. Concluem São Luís e Santo Agostinho. Bom, o que nós tínhamos sobre o tema era isso. Agradecemos a companhia de todos durante esse estudo. Continuem se cuidando e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.